Vamos agora então encerrar o capítulo de motor de indução trifásico. E vamos falar então, após ter calculado o conjugado, falar de conjugado máximo, falar da operação do motor de indução, né? Corrente, fator de potência, rendimento. E a gente vai ver que todas essas variáveis são obtidas daquele circuito equivalente que foi desenvolvido. Vamos falar da partida, rapidamente, do controle de velocidade desses motores. A gente terminamos a aula passada mostrando a curva conjugado em função do escorregamento ou conjugado em função da velocidade. A curva tem essa característica, né? Uma característica que para o escorregamento igual a 1, velocidade igual a 0, é uma característica hiperbólica. Para escorregamento igual a 0 ou velocidade próxima da velocidade 5, nesse caso uma máquina de 4 polos, eu tenho um comportamento quase que linear. Aumenta o escorregamento, aumenta o torque elétrico. Se a gente supuser que uma carga é de 20%, se aumentar a carga para 40%, por exemplo, do seu conjugado máximo, a máquina freia, a máquina freando, ela aumenta o conjugado elétrico, portanto, o motor de indução trifásico opera próximo da velocidade 5, nessa região estável, nessa região da curva. O ponto importante é determinar qual é esse conjugado máximo. É super fácil de determinar. Pega aquela expressão que nós determinamos, nós calculamos, deriva em relação a S igual a 0, e a gente obtém uma expressão para R2 sobre S de máximo torque, tem que ser igual a esta impedância. Se eu substituo, então, essa expressão na minha expressão de conjugado, eu obtenho o valor do conjugado máximo. E, evidentemente, se eu substituir a expressão R2 sobre S, a expressão do torque máximo se torna independente do torque máximo. Ou seja, se eu mudar R2, o valor do torque máximo não vai mudar, só vai mudar a velocidade em que ele ocorre. Usando o mesmo exemplo anterior, eu estava com a minha situação inicial. Se eu aumento R2, a minha curva se desloca nessa direção. É super interessante. Esse ponto aqui é super interessante, aquele R2 que faz com que o torque máximo ocorra quando S igual a 1 ou N igual a 0. Olha só, mantendo a mesma suposição de um conjugado da ordem de 20%, conjugado mecânico, o ponto de operação sempre é dado pelo equilíbrio entre o conjugado elétrico, que a gente calculou, e esse conjugado mecânico que eu estou definindo. Olha só, na partida, quando N igual a 0, se eu não mexer no meu R2, o conjugado acelerante, é diferente do conjugado elétrico e conjugado mecânico, vai ser bem pequenininho. Se eu mudar o R2, eu tenho uma rápida aceleração, e aí essa máquina vai rapidamente para a sua velocidade de operação normal. Evidentemente, aumentar R2 diminui o rendimento, e a gente vai ver que quanto aumenta o escorregamento, menor será o rendimento da minha máquina. Em geral, é bom ter um R2 grande na partida, um R2 pequeno no meu funcionamento normal. Vamos ver então sobre essa partida. Mais uma vez, eu pego meu circuito equivalente e calculo I1. O I1 é dado pela resistência do primário mais o paralelo da impedância do secundário, que evidentemente é função do escorregamento. Uma coisa interessante é que quando S é igual a 1 ou N igual a 0, essa expressão vai dar o seu valor máximo. Da mesma forma que nos motores de corrente contínua, na partida o meu motor terá a máxima corrente. Se eu traçar então para um determinado motor a corrente em função do escorregamento ou a corrente em função da velocidade, a gente vai ter um comportamento com essa cara, e a gente percebe o seguinte: se eu estou operando nessa região de baixo S, a corrente de partida pode ser da ordem de 5 vezes a corrente nominal, a corrente normal. É bom fazer dispositivos de partida para não queimar o meu motor durante a partida. Outra coisa interessante é determinar o fator de potência. Basicamente, o fator de potência é o ângulo, é o cosseno do ângulo dessa corrente de partida que a gente calculou através dessa equação. Portanto, o cosseno do ângulo, ele vai ter um comportamento com essa cara. Eu tenho um fator de potência que varia, né,
0,4, quando S igual a 1, N igual a 0, basicamente o que eu vejo é uma grande indutância. Não é? Aí quando eu começo a operar, eu chego a ter um fator de potência da ordem de 90%, evidentemente dependendo dos parâmetros que você usar para o seu motor de indução. Finalmente, o rendimento, como a gente viu, né? Potência de saída sobre potência de entrada, tudo sendo definido, né? E eu acho interessante a gente fazer uma aproximação, só para a gente, se eu considero que a potência de saída é igual, eu desprezo aqui, eu boto Pmec, eu considero que a potência de entrada, desprezando o Joule, é Pgap, a gente tem que o rendimento é aproximadamente 1 menos S. Quanto maior o S, menor será o rendimento. Só para ver graficamente isso aí. Não é? A minha curva de rendimento, então, a gente vê que ele tende a ficar com o máximo rendimento muito próximo do escorregamento igual a zero, nessa região, que é a região de operação da máquina, e quando, evidentemente, quando o escorregamento é igual a zero, o meu rendimento volta a zero, porque a potência de saída é zero. Vamos dar um exemplinho, eu não vou fazer o exemplo, deixar para vocês fazerem, mas essa é a cara de um exemplo típico de um motor de indução trifásica. Eu dou os parâmetros do meu circuito equivalente, eu dou o número de polos, dou a velocidade, rotação nominal dela, e aí eu posso calcular tudo, torque de partida, torque máximo, velocidade que ocorre o torque máximo, corrente de partida, escorregamento nominal, corrente nominal, rendimento do motor. Foram com esses parâmetros que eu tracei todas aquelas curvas aqui dessa aula. Então, e aí, evidentemente, para cada valor de N, para cada valor de S, a gente vai ter uma curva, e eu tenho aqui os resultados, né, desse exemplo, um rendimento de 88%, um escorregamento para o máximo torque de 22%, e assim por diante. Isso aqui tudo é obtido através daquele circuitinho equivalente que a gente definiu para o motor de indução trifásico. Vamos agora falar do controle de velocidade. O controle de velocidade é obviamente dado pelaquela equação que a velocidade de rotação do campo magnético gerante é função da frequência e do número de polos. Portanto, se eu mudar o número de polos, eu mudo a frequência, e os construtores fazem arranjos para que a máquina tenha 2 polos, portanto, podendo dobrar a velocidade de rotação do campo magnético girante. Então, é uma forma de controlar a velocidade por degraus. Evidentemente, eu posso controlar também variando a frequência. Se eu tenho alguma forma de variar a frequência significa variar a rotação do campo magnético girante e, evidentemente, variar a velocidade de rotação. Como é que eu vario a frequência? Vamos ver, né? Então, eu vou falar ainda do controle de velocidade da tensão de entrada e com uma resistência do rotor. Olha só, como é que eu faço? Evidentemente, o sistema trifásico, o motor de indução, é sempre um sistema 60 Hz. O que se faz, então, é botar um controle através de um retificador, que tem uma tensão DC, e aí eu boto um inversor. Com esse inversor, eu consigo controlar, o valor da tensão aplicada no meu motor, e o segundo, a frequência que alimenta esse motor. Em geral, diminuir a frequência faz com que a reatância de magnetização diminua bastante, a corrente de magnetização aumente a saturação. Portanto, não é interessante diminuir muito a frequência, e todos os métodos para controlar a velocidade, em geral, eles diminuem a frequência, diminuindo também a tensão, mantendo a relação V sobre F constante, para o meu motor não saturar. Evidentemente, esse dispositivo controla a frequência, mas ele é capaz também de controlar a tensão aplicada. Vamos ver qual é o efeito da tensão aplicada se eu mantenho a frequência constante. Ora, se eu reduzo a minha tensão de 1 PU para 70%, o valor máximo do meu torque vai para 49%. Se eu caio ainda mais, né, vai 0,25%, assim por diante. Então, variar a tensão varia, evidentemente, a velocidade, mas o melhor efeito é variar a velocidade junto com a frequência. Variar, a tensão junto com a frequência. Para controlar a velocidade através de um resistor externo, em geral é possível através das minhas máquinas com rotor bobinado, onde eu tenho acesso trifásico
aquelas bobinas do meu rotor. Eu faço o mesmo processo, retifico, inverto, eu consigo botar um resistor variável, aumentando ou diminuindo. Como a gente viu, a gente tem interesse de aumentar a resistência durante a partida, para aumentar o conjugado de partida, e ir reduzindo a resistência ao longo do comportamento, do funcionamento da máquina, para que minha máquina opere com rendimento bom. Então esse controle faz com que, bom, como a gente viu na figura anterior, né, se eu aumentar a resistência para uma determinada carga, eu aumento ou diminuo a velocidade de rotação e aumento ou diminuo o torque de partida. Um ponto interessante do motor de indução que passou batido é que ele tem um torque diferente de zero, ou seja, ligo ele na tomada, se evidentemente o torque mecânico for menor do que o torque elétrico, ele vai partir e vai se estabilizar num ponto de funcionamento. Finalmente, esse efeito, né, que a gente falou da partida, né, é bom ter resistência grande e é bom que ela seja pequena ao longo do funcionamento normal. A gente consegue facilmente, né, através dos motores bobinados, mas a gente consegue também nos rotores Gauss de esquilo, desenhando a ranhura de uma forma mais apropriada. O que os construtores fazem é fazer uma ranhura profunda. Essa ranhura profunda faz com que a indutância da minha bobina seja diferenciada, porque eu tenha mais linhas de fluxo nas partes de baixo da bobina que na parte de cima. Se a indutância é maior embaixo, eu tenho que a corrente vai se distribuir de uma maneira não uniforme. E, evidentemente, a indutância terá maior impacto para baixas velocidades, porque a frequência vai ser igual à frequência da rede, 60 Hz. Então, à medida que a velocidade aumenta, essa distribuição da corrente fica melhor, maior, portanto, eu consigo fazer com que a resistência efetiva dessa minha bobina diminua com a frequência. Então, desenhando ranhuras com um rotor de Gauss de esquilo, eu consigo aquela característica de R2 grande para a partida e R2 pequeno para a velocidade normal. E aí, essas características definem os tipos de motores, né? Motor A, B e C, cada um que é usado para um tipo de atividade, um tipo de aplicação. Finalmente, a partida do motor pode ser com tensão variável, autotransformador ou delta estrela. A tensão variável a gente já falou, né? Basicamente tem uns chamados soft start, que começa com tensão baixinha. Eu posso botar um autotransformador, ou seja, eu ligo esse contator B, deixo aberto o A, ligo a tensão do meu motor de indução com uma tensão reduzida, ou ainda uma partida delta estrela, eu ligo o B, deixo o A aberto durante a partida, portanto eu aplico a tensão fase neutro na minha bobina, e aí a hora que ela chega numa velocidade razoável, eu desligo o B e ligo o A, e a tensão aplicada seria a tensão fase-fase, aumentando então a velocidade. Era isso que eu queria falar sobre motor de indução trifásico, e muito obrigado pela atenção.